Cuida, fauna e flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15 horas, na Lafões FM e depois do Jornal Regional às 18 horas, com repetição aos sábados às 9 da manhã. Porque quem gosta, cuida, com Nuno Campos. A incrível moda do passadiço e do balancé. Tudo isto para contemplar uma floresta e um interior cada vez mais descaracterizado. Pergunto, não há mais em que investir o dinheiro? Passamos do país dos grandes estádios de futebol ao país dos passadiços. Isto enquanto os grandes estádios de futebol, muitos deles, estão completamente abandonados. Assim será com os passadiços, não se preocupem. Mas eu vou direto ao assunto. Vivemos mesmo a era do passadiço. Destruamos, pois, a nossa identidade, a nossa biodiversidade, a nossa etnografia e tradição. Os passadiços tiveram a sua origem em Portugal nos anos 80. Precisamente como ferramenta de proteção ambiental face à vulnerabilidade dos sistemas dunares e ao constante pisoteio destes na época balnear. Surtiu efeito e hoje em dia as suas dunas têm recuperado francamente bem. Mas eis que vai disto e alguém se lembrou que bom e bonito seria criar uma série de escadarias em madeira no meio das serranias ou nas margens do rio, inundando de gente aos fins de semana e férias de verão, locais onde os trilhos já existiam, onde o respeito pela natureza e pela identidade dos locais era força motriz da procura cada vez mais interessante de quem de facto se interessa pelas características ímpares do nosso interior de Portugal, pelo sossego, pela natureza, pela biodiversidade, pelos costumes e gentes do interior. Do Paiva ao Cistelo, do Alamal a Fiães, do Carvoeiro ao Penedo Furado, de Arouca às margens do Rio Mondego, viraram moda estando agora a chegar às serranias de xisto do centro, como a Serra do Açor, Lousã e Moradal. Por todo o lado. Está a chegar aqui também a São Pedro do Sul, a Serrazes, a Pena, São Macário, às margens de Voga. Entendo que existe uma intenção de valorizar o que é nosso, trazer gente, puxar pela economia local, mas será que não existe uma outra forma? Serão os passadiços e os balancés uma ferramenta assim tão valiosa, principalmente na forma massiva com que acontecem? Chegaremos ao cúmulo de termos em todos os concelhos do país munidos da sua macroestrutura de passadiços e balancés? Por cá, e ainda bem, foi chumbada a comparticipação dos passadiços do Teixeira. Qual o objetivo? Vender isso não como um meio, mas como um fim? E o resto? Manutenção, limpeza, substituição dos tabuados? Risco de incêndio com perda dessas infraestruturas? O risco compensa? Mas o pior é que muitas vezes estas pequenas fortunas nascem sobre trilhos pré-existentes. Trilhos esses, resistentes, inseridos na paisagem muitas vezes mais acessíveis que escadarias intermináveis e com história, cultura, valor etnográfico. Levanto a voz no sentido sim de se preservar esse património, que se estende a aldeia, rios, florestas, autóctones, biodiversidade, campos de centeio, pastores, adegas, socalcos, moinhos, levadas, poças, açudes, minas, etc. A esta estrutura juntemos, pois, o ridículo fenómeno do baloço, ou balancé gigante. Se o primeiro foi original e sem dúvida uma curiosidade engraçada, eis que o português vai de replicar a ideia e fazer dos nossos recantos mais genuinamente perfeitos um perfeito parque infantil para adultos. Para a foto, para a rede social, para o parecer bem. Chega de ser ridículo. Tenho sido muito crítico a esta tendência de sermos grande em tudo, no nosso pequeno reino de poder autárquico, onde durante uns anos somos donos e senhores, onde o que conta são políticas de bochecho. Isto sem refletir na casualidade nem na causalidade da escolha, sem criar políticas transversais no tempo e, acima de tudo, sem definir políticas que promovam a melhoria de qualidade de vida efetiva de quem por cá reside. Os milhares que se gastam nesta estrutura servem para vislumbrar e apreciar uma floresta cada vez mais caótica, sem qualquer tipo de intervenção estatal ou municipal. E assim continuará. Para refletirem sobre o ridículo das coisas e em analogia a esta situação dos passadiços, construiu-se um mega memorial em Pedrógão Grande por 1,8 milhões de euros. Mas isto enquanto, em volta os eucaliptos remanescem e a floresta continua completamente o abandono desorganizadamente. Os que sobreviveram aos incêndios de Pedrógão, muitos continuam a sofrer na pele a falta de resolução das suas perdas. O interior e a interioridade necessitam sim de políticas que promovam a nossa identidade local, que reabilitem e promovam condições aos locais de forma a assumirem a continuidade identitária deste nosso povo. Quer sim que as aldeias tenham melhorias nas suas condições de vida, quer para residentes como para visitantes, que se criem empregos, que se valorizem produtos, que se retenha a população, principalmente população jovem. Comecem pela floresta e pela produção local e deixem-se de alarvidades caracterizadoras e agressoras do que melhor temos ainda para oferecer.
Cuida, fauna e flora de Lafões. Educação e sensibilização ambiental. Terças-feiras, 15 horas, na Lafões FM e depois do Jornal Regional às 18 horas, com repetição aos sábados às 9 da manhã. Porque quem gosta, cuida, com Nuno Campos.